Você pode estar perdido e sem saber o que fazer da vida e o jeito certo de adorar a Deus. Mas se você seguir essa rotina que eu te passar, eu te garanto que a sua vida vai mudar da água para o vinho. Apenas esses pequenos hábitos diariamente vão fortalecer tanto o seu lado físico, mental e espiritual. 3 em 1. Finalmente você vai se libertar do peso do pecado, do sentimento de derrota por ter terminado mais um dia e você ter feito tudo de ruim que desagrada a Deus. Eu também já passei por essa situação, irmão, mas graças a Deus, apenas por seguir essa simples rotina eu consegui me libertar do vício em pornografia, do sentimento de culpa, me aproximar mais de Deus. Não se encha de prazer logo pela manhã. Quando você acorda, a primeira coisa que você faz é pegar o celular. Acertei? Esse é o maior motivo pelo qual você está procrastinando e não está conseguindo se dedicar de verdade no que é importante. Quando você começa a se encher de prazeres baratos, como scrollar as redes sociais e assistir pornografia, seu cérebro entende aquilo como uma recompensa. Quando seu cérebro já está convencido de que ele venceu o dia logo pela manhã, então o resto do dia ele procura não fazer nada e dar o mínimo de esforço para cumprir tarefas simples. Se você já decidiu um horário fixo para acordar, como 6, 7, 8 horas e precisa do alarme do celular para levantar cedo, o que eu te recomendo é deixar o celular mais distante possível, para que em vez de pegar o celular do lado da cama, desligar o alarme e começar a entrar naqueles velhos vícios, você vá, levante, desligue o celular e vai começar o próximo hábito. Pode ser bem difícil no começo, mas após um tempo, eu te garanto que você vai se acostumar. Pense nessa renúncia de deixar o celular de lado e cuidar da sua higiene pessoal e você já vai ter conquistado uma grande vitória logo pelo começo do dia. Hábitos matinais. O que você faz depois de desligar o alarme pode definir como vai ser o seu dia. O que eu recomendo para você é começar o dia fazendo uma oração, entregando suas metas e os seus planos para Deus, agradecendo a Ele por mais uma chance de viver. E depois disso, você pode ler a Bíblia ou cuidar da sua higiene pessoal, tomando um banho, escovando os dentes e se arrumando. Isso principalmente se você ainda está na escola e estuda de manhã. Mas voltando para a Bíblia, eu recomendo que você leia, estude e reflita pelo menos 2 capítulos por dia ou 15 minutos de leitura no começo. Isso é essencial para o seu dia começar da melhor forma possível. A palavra de Deus, o conhecimento bíblico, é como se fosse uma armadura. Você acha mesmo que um guerreiro iria para uma batalha sem ela? Mesma coisa com nós. Nós precisamos desse fortalecimento por meio da palavra, desse refúgio, desse Deus maravilhoso. A Bíblia, desde os tempos do apóstolo Paulo, nos diz: vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como cinturão. Vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos da prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo ajuda a Ele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. O nosso dia a dia é uma grande batalha espiritual. Renúncias, tentações, provação, sofrimento. E é muito difícil lidarmos com tudo isso sozinho. Precisamos da poderosa mão de Deus nos reerguendo diante de tudo isso. O apóstolo Paulo sofreu muito espalhando a palavra de Deus. Ele disse que aprendeu a estar feliz em todas as situações, tendo pouco, muita comida, tendo uma vida boa financeiramente ou passando necessidade. Como ele adquiriu essa mentalidade de estar contente em todas as situações? Ele conseguiu isso depositando toda a sua confiança em Cristo, confiando nos planos dele e sabendo que aqueles momentos ruins são passageiros, mas que a vida eterna e a paz que Deus deu a ele e as promessas que ainda estão por vir o faz voltar a se levantar. Ele mesmo disse que, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Procure se encher da palavra, confiar em Deus no seu dia a dia, porque isso é extremamente importante para termos discernimento de qual caminho devemos seguir e qual o propósito daquele dia. Hábitos que glorificam a Deus sem ser Bíblia e oração. Claro que o nosso cotidiano não se resume apenas em Bíblia e oração. É importante nos dedicarmos em coisas que vão nos ajudar financeiramente e mentalmente que sejam fora da Bíblia, como por exemplo, estudar, trabalhar, treinar, ajudar a mãe ou o pai na limpeza da casa e etc.
Você já parou para pensar qual foi a última vez que você lavou uma louça para sua mãe sem ela te pedir? A disciplina se constrói através de pequenos hábitos que são feitos diariamente, e não de se alistar com uma centena de compromissos e não conseguir cumprir nem metade. A disciplina é que nem uma casa. Cada hábito que você se dedica em melhorar é mais um tijolo colocado na construção. Vai ser demorado? Com certeza. Mas após a construção estiver completa, você vai poder apreciar aquele progresso de ter construído aquela linda casa de disciplina. Deus não quer que você viva apenas na religiosidade. Ele quer que tudo que você faça seja para a glória dele. Então não importa se você trabalha muito e não consegue ir nos cultos de terça, quarta e quinta e sexta na igreja que você congrega. O que importa é que você se dedique no seu trabalho, nos estudos, no treino, na limpeza de sua casa, não apenas pensando em agradar a si mesmo ou agradar alguém, mas pensando no que Deus acha disso. Eu acredito que a maior felicidade e motivo de orgulho de um pai é ver o seu filho se dedicando e se tornar uma pessoa melhor em todos os quesitos. Quanto mais o nosso pai que está no céu, que vê tudo que acontece debaixo de seus pés, fica feliz por ver seu filho se dedicando em coisas que vão torná-lo uma pessoa melhor. Esses hábitos que eu listei vai de rotina para rotina, tá? Se você tem um dia muito corrido, escolha pelo menos um ou dois desses hábitos, como treinar ou estudar, ou ajudar a mãe na limpeza da casa. Esse pequeno hábito que você praticar todos os dias pode parecer algo que não surte muito efeito, mas a longo prazo vai te tornar uma pessoa 1000 vezes melhor do que antes. E eu irei te explicar como cada um desses hábitos te ajuda no seu relacionamento com Deus. Treinar e ter uma alimentação saudável é algo muito importante para nós seres humanos, pois aumenta a nossa força e nos dá também mais saúde e energia para a nossa vida. A Bíblia nos dá ensinamentos claros de que é importante cuidarmos da nossa saúde, pois ela fala que nós somos templo do Espírito Santo e que devemos usar o nosso corpo para a glória dele. Daniel, por exemplo, tinha uma alimentação saudável. Ele comia legumes na Babilônia, visto que era costume naquele lugar comer carnes que eram consideradas impuras por causa da sua religião judaica. Então, se você pretende começar a treinar calistenia, fazer boxe, ir para academia, não pense que isso é um pecado. Afinal, você está na verdade fortalecendo o templo do Espírito Santo. Já pensou por esse lado? O único pecado que você encontra em um lugar como academia são mulheres e por partes a sua cobiça de olhar para aquelas partes. Ajudar os seus pais na limpeza da casa também é uma ótima forma de glorificar a Deus, pois você se submetendo em ajudar eles sem eles te pedirem mostra o quanto você ama eles, e isso já cumpre um dos mandamentos de Deus. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe, pois isso é certo. Como dizem as escrituras sagradas, respeite o seu pai e sua mãe. E esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa, a qual é: faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra. E o trabalho justo e os estudos, não importa qual seja, é considerado também uma forma de glorificar a Deus. Em Colossenses capítulo 3, versículo 23 está escrito: o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo o Senhor e não as pessoas. Deus se agrada de ver os seus filhos se dedicando para se tornarem pessoas melhores, treinando, estudando, trabalhando, honrando o pai e a mãe e etc. Não deixe de treinar. Deus quer ter filhos fortes. Não deixe de estudar. Deus quer ter filhos inteligentes. Não importa o que você estude, se você estudar algo que vai se tornar sua profissão, se é para te tornar melhor espiritualmente e mentalmente. Não deixe de ajudar os seus pais. Deus quer ter filhos obedientes a Ele e aos seus pais terrenos. Todos esses bons hábitos que eu te falei, treinar, estudar, trabalhar, são coisas que eu recomendo que você faça de tarde, se possível. Por quê? Porque depois disso já tá de noite, irmão. É tempo para descansar. Coma o seu jantar e depois faça alguma coisa relaxante, como ler alguma coisa, como um mangá, ou assistir um filme que te ajude na melhoria pessoal, como por exemplo a franquia Rocky Balboa, ou ficar olhando para a parede, sei lá. A noite foi um momento do dia feito por Deus justamente para o ser humano dormir e descansar. Deus mesmo descansou no 7º dia após terminar a sua obra. Deus precisava disso? Não, ele não precisa dormir. O que ele quer nos passar é um exemplo. Para quando alguém olhar na Bíblia o versículo falando que Deus descansou, essa pessoa pensar: se até Deus descansou, por que eu também não? O tempo de descanso da mente é muito mais produtivo do que ficar no computador até as meia-noites e madrugadas trabalhando incessantemente em uma tela. Você pensa que aquilo é produtividade, mas na verdade isso está te correndo de pouco a pouco. E se você continuar assim, provavelmente a sua vida vai se resumir apenas em trabalho. E isso não é bom, você acaba se afastando de eventos sociais com seus amigos, isso pode até te afastar de Deus. Você acha que pecado é apenas roubar, matar, mentir e cometer pecados sexuais? Não.
Pecado é tudo aquilo que faz você focar nas coisas deste mundo, mas não em Jesus. Salomão, o homem mais rico do mundo, o mais sábio do mundo, rei de um grande povo, chegou a odiar a própria vida. Sabe por quê? Porque ele experimentou do dinheiro, experimentou dos vinhos, das mulheres, seguiu as suas próprias vontades segundo o que ele achava que era certo, e tudo isso não preencheu nem melhorou nada na vida dele. Lá no finalzinho de Eclesiastes, capítulo 2, versículo 13, ele nos diz que a conclusão da nossa vida é temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Ele teve uma vida bem ruim justamente porque o seu foco estava nos bens materiais, no que o mundo poderia oferecer para ele, mas na sua vida faltava Deus. Claro que não estou falando que você não deve trabalhar, estou falando que você tem que ter controle. Você que tem que dominar o trabalho, não o trabalho dominar você. Descansos são muito importantes e é importante viver a vida. Tudo tem o seu tempo. Tem tempo de trabalhar e tempo de descansar. Tempo de vitórias e tempo de derrotas. Essa é a vida. Para você ter noção, Salomão também escreveu isso. Tudo tem o seu tempo, cada coisa tem sua ocasião. Descobri que na vida existe mais uma coisa que não vale a pena. É o homem viver sozinho, sem amigos, sem filhos, sem irmãos, sempre trabalhando e nunca satisfeito com a riqueza que tem. Para que é que ele trabalha tanto, deixando de aproveitar as coisas boas da vida? Planejar o seu dia e a sua semana. Esse hábito é muito importante para você começar o dia e ter uma noção do que fazer. Como você quer ter uma rotina bem organizada e produtiva, sendo que você nem se organiza? Olhe para a sua realidade, os horários que você não está disponível para fazê-los, como por exemplo na escola, faculdade ou trabalho, caso você já esteja trabalhando. Se você tem um tempo mais livre, só vai para a escola e volta para casa, eu recomendo que você comece com esses hábitos mais fáceis, como ler a Bíblia todas as manhãs, antes ou após a escola, lavar a louça por pelo menos algumas semanas para sua mãe com disciplina e treinar. Se você tem uma vida corrida, como por exemplo estuda no integral ou estuda em tempo normal e trabalha por muitas horas, eu recomendo que por agora você use o seu tempo para algo mais simples, como ler a Bíblia e treinar se possível. Não se encha de multitarefas e não se sobrecarregue. Olhe para a sua realidade e se é possível cumprir um ou dois dos hábitos que eu te listei. Eu recomendo que você use aplicativos de melhoria pessoal e anotações de rotina, como o Notion, por exemplo. Ou mesmo comprar um daqueles bloquinhos post-its amarelos e escrever uma checklist de cada hábito que você deve fazer no seu dia a dia. Eu mesmo faço isso, vocês podem até ver aqui, né? Tem vários post-its de rotina e também alguns post-its de alguns devocionais com desenhos que eu comecei a fazer desde o começo de fevereiro. E esse hobby de desenhar e marcar frases e versículos bíblicos na parede foi muito importante e continua sendo para mim, para eu relembrar aquela velha mensagem de um livro que eu li há um tempão e etc. Tipo esse post-it aqui. Aqueles que não sabem controlar os seus corações e seus lábios não servem como autoridade. Eu lembro claramente no que essa frase se associa às reflexões bíblicas do autor dessa frase. Ele usou o exemplo de Moisés, quando Arão e Miriam vieram julgar Moisés apenas por ter uma mulher etiópia. E Moisés, em vez de se descontrolar e julgar eles, não falou nada, porque ele sabia quem iria o defender naquele momento. Era Deus. Tá vendo como isso me ajuda muito a cravar um ensinamento no coração? Talvez ajude você também, é uma boa ideia tentar. Enfim, não vai ser nada fácil abandonar os hábitos antigos e viver essa nova vida renovada em Cristo. Até porque você está acostumado em viver disciplinado e, sinceramente, a nossa mente odeia mudanças. Mas devemos procurar renunciar a essa vontade todos os dias. Há um preço em viver uma nova vida com Deus. Você está disposto a pagar esse preço? No mais, eu agradeço muito por você ter assistido o vídeo até aqui. E se você sentiu que esse vídeo realmente te ajudou de alguma forma, considere se inscrever no canal e deixar o seu gostei aí embaixo. Fazendo isso, você me ajuda a continuar produzindo mais vídeos assim e ainda não paga nada por isso. Que Deus lhe abençoe e fui!